Boa noite a todos, irmãos. Mais uma vez, um privilégio que nós temos de poder ouvir da palavra do Senhor e poder pensar a respeito dela, naquilo que ela se aplica em nossas vidas, impactando as nossas atitudes, os nossos pensamentos, a nossa vida por completo. Nós temos tido a oportunidade de pensar ao longo dessas últimas semanas a respeito da verdadeira sabedoria que Salomão vem apresentando através do livro de Provérbios. E nós temos visto que existe uma grande diferença entre ser inteligente e ser sábio. Porque ao contrário da autossuficiência promovida pela inteligência, pelo coração daqueles que adquirem conhecimento para si mesmos, a verdadeira sabedoria promove um reconhecimento de que tudo vem da parte do Senhor. Tudo veio dele, é dado por ele, para nos abençoar as nossas vidas, enriquecer ela através da palavra. E nós vimos que a verdadeira sabedoria é uma demonstração ativa de temor ao Senhor, como Salomão mesmo disse no versículo 7 do capítulo 1, onde o temor ao Senhor é o princípio da sabedoria. Nós temos visto isso ao longo do livro de Provérbios. Nós falamos também a respeito do contraste entre sabedoria e insensatez, ainda no capítulo 1 do livro de Provérbios. E na última vez que nós tivemos a oportunidade de estar juntos aqui pensando a respeito do livro de Provérbios, nós vimos Salomão, nos versículos de 1 a 11 do capítulo 2, falando sobre o valor da sabedoria. E parece que Salomão deseja dar continuidade a isso, promovendo assim, então, com que a gente pense ainda hoje a respeito do valor da sabedoria. Porque se na primeira vez, nos versículos de 1 a 11 do capítulo 2, ele vai falar que o valor da sabedoria está no fato de que ela provém do próprio Senhor, como a gente vê no versículo 7 do capítulo 2, onde ele fala que Deus concede a sabedoria, portanto, ela vem da parte de Deus, Deus é dono da sabedoria. Agora, Salomão ele vai lidar com um outro aspecto desse valor da sabedoria que impacta as nossas vidas e que agora ela é valiosa também porque nos dá o discernimento para lidar com as questões difíceis da nossa vida. É isso que vamos pensar nessa noite, através do livro de Provérbios, capítulo 2, versículos de 12 a 22. Peço que os irmãos, então, abram as suas Bíblias junto comigo. No capítulo 2 de Provérbios, nós vamos ler do versículo 12 até o versículo 22. A palavra de Deus diz assim: a sabedoria o livrará do caminho dos maus, dos homens de palavras perversas, que abandonam as veredas retas para andarem por caminhos de trevas. Têm prazer em fazer o mal, exultam com a maldade dos perversos, andam por veredas tortuosas e no caminho se extraviam. Ela também o livrará da mulher imoral, da pervertida, que seduz com suas palavras, que abandona aquele que desde a juventude foi o seu companheiro e ignora a aliança que fez diante de Deus. A mulher imoral se dirige para a morte, que é a sua casa, e os seus caminhos levam às sombras. Os que a procuram jamais voltarão, nem tornarão a encontrar as veredas da vida. A sabedoria o fará andar nos caminhos dos homens de bem e a manter-se nas veredas dos justos. Pois os justos habitarão na terra e os íntegros nela permanecerão, mas os ímpios serão eliminados da terra e dela os infiéis serão arrancados. Amém? Vamos orar? Senhor Deus, nosso Pai, nós te louvamos e te bendizemos, porque mais uma vez o Senhor nos reuniu aqui para cultuar o Senhor, e parte do nosso culto se dá por meio do
do aprendizado da tua palavra, Senhor. E esta é a tua palavra, Pai. Nós oramos nesse momento para que o Senhor nos abençoe por meio dela, trazendo ao nosso entendimento aquilo que o Senhor inspirou Salomão a escrever. Que a gente possa aprender com isso e tirar atitudes práticas daqui, para que possamos colocar em prática aquilo que temos aprendido por meio da tua palavra, Pai. Que o nosso entendimento da tua palavra não fique meramente no campo das nossas mentes, mas que se torne atitudes práticas que impactam as nossas vidas e também a vida daqueles que estão à nossa volta. Essa é a nossa oração, Pai, e nós fazemos ela em nome de Cristo Jesus. Amém. Bom, irmãos, eu não sei quantos de vocês já andaram a cavalo aqui, mas acredito que alguns de vocês já tenham andado, né? Só para eu ter mais ou menos a noção. Quantos já andaram a cavalo? Bom, que bom. Muitos de vocês já andaram a cavalo. E alguém sabe me dizer o que é utilizado pela pessoa que está sobre o cavalo para guiar o cavalo? A rédea, né? Nós temos então um guia para o cavalo. Sem a rédea, o cavalo ele vai sempre tender para a sua própria vontade, não é verdade? Não sei quantos de vocês já viram alguém montando no cavalo sem rédeas. E é muito difícil de controlá-lo. Porque você não tem um instrumento para guiá-lo, para conduzi-lo. E isso é impressionante, meus irmãos. Um instrumento tão simples, tão, vamos dizer assim, pequeno, né? Geralmente as rédeas são finas e são de couro e tudo mais, mas são simples. É um instrumento simples, que tem o poder de conduzir o animal conforme a vontade daquele que está segurando a rédea. Na mesma proporção, irmãos, a sabedoria tem o poder de conduzir o nosso coração a tomarmos as decisões conformes à vontade do nosso Deus. A sabedoria nos dá o privilégio, então, de sermos conduzidos pelo próprio Senhor a cumprir com a sua vontade. A sabedoria, então, aqui seria como as rédeas, sendo colocadas por Deus em nossas vidas. Porque através do temor do Senhor, nós alcançamos a sabedoria. E a partir do momento, então, que é nos dada a sabedoria de Deus para que possamos viver e conduzir as nossas vidas, nós precisamos, então, demonstrar atitudes condizentes a isso, que correspondem a uma vida de fato guiada por Deus, de acordo com a sua vontade. Diante disso, irmãos, eu queria pensar então com vocês dentro desse texto, porque nós precisamos olhar aqui, como eu falei no início, para o valor que essa sabedoria tem e o impacto que ela tem em nossas vidas, transformando as nossas atitudes, impactando o nosso conduzir da vida, para que a nossa vida possa ser conformada com a palavra do nosso Deus, com a vontade do nosso Deus. E aqui no nosso texto, Salomão ele começa dizendo que a sabedoria ela é valiosa, porque além de provir da parte de Deus, além dela ser originada do próprio Deus, ela também nos preserva das seduções humanas que querem nos levar por caminhos tortuosos. A sabedoria tem o poder, então, de por meio da ação dela em nossas vidas, conduzir e preservar a nossa vida dentro dos caminhos do Senhor. E isso é extremamente valioso, irmãos. Principalmente nos nossos dias, onde as pessoas têm buscado simplesmente fazer as suas próprias vontades. E se agradar com o seu próprio desejo, o desejo do seu coração. Mas ao contrário disso, nós vemos então Salomão dizendo para o seu filho, discípulo aqui, olha meu filho, a sabedoria tem o poder para livrar você dos homens maus, dos caminhos dos maus, o texto diz. Mas o que seria o caminho dos maus aqui?
O que Salomão estava querendo dizer, ensinar o seu filho discípulo aqui, com esse alerta a respeito dos caminhos dos maus? E se a gente parar para pensar, irmãos, quando a gente olha o restante dos versículos, ali do versículo 12 até o versículo 15, nós vemos que Salomão já dá a resposta para o seu filho, discípulo, a quem ele está ensinando a viver nos caminhos da sabedoria. Salomão começa então descrevendo esse caminho dos maus, falando sobre o homem de palavras perversas. O caminho dos maus é caracterizado por aqueles que têm um hábito de utilizar de palavras perversas. E o que seriam essas palavras perversas? Aqui Salomão está lidando com pessoas de palavras fraudulentas. Pessoas de palavras mentirosas, que não são dignas de serem recebidas de maneira correta. Esses homens, então, aqui, que caracterizam o caminho dos maus, são homens que amam a mentira ao invés da verdade. Pessoas que se acostumaram com aquilo que não era verdade e, portanto, utilizam desse hábito ruim, dessa tendência para o mal, desse desejo de contar, de fraudar as coisas, para também enveredar outras pessoas para o caminho dos maus. Mas o que a palavra de Deus diz a respeito disso, irmãos? A palavra do Senhor, ela fala a respeito dessa atitude desses homens maus, desses caminhos maus. A palavra de Deus fala a respeito de mentira, de fraudulência. Fala. Nós sabemos que fala. E é claro que a palavra de Deus combate fortemente essa postura. Quando nós olhamos para Isaías 5, capítulo 5, versículo 23, nós vemos Isaías corrigindo a postura de Israel, justamente por conta do seu desejo em tornar a mentira a verdade e a verdade em mentira. Isaías falando para os israelitas, ele fala: ai dos que, por suborno, absolvem o culpado, mas negam justiça ao inocente. Ai de vocês que ficam fraudando as coisas, que ficam mentindo a respeito das coisas, porque querem tornar a mentira em verdade e a verdade em mentira. Ai de vocês. Isaías corrigindo a postura de Israel, povo de Deus aqui. Ele nem está falando com ímpios. Mas Isaías corrigindo essa postura, o objetivo é que eles compreendessem a realidade do caminho dos maus. O desejo dele era mostrar para eles que isso não agrada ao Senhor, que isso não provém de uma vida que está sendo guiada pelas rédeas da sabedoria, mas sim o contrário. Estão sendo guiados pela insensatez dos homens, que ainda não foram alcançados por Deus. E o interessante aqui é que, se olharmos para o texto, nós podemos perceber a seriedade com que esse assunto é tratado por Salomão e que corresponde, de fato, à seriedade com que a Escritura trata a respeito de verdade e mentira. Porque, ao contrário do que vemos por aí afora, meus irmãos, Salomão não minimiza a mentira. Salomão não trata com ela como se fosse algo aceitável, mas ele coloca ela justamente onde ela deveria estar. Faz parte do caminho dos maus. Porque talvez, olhando numa perspectiva humana, as pessoas possam achar: não, mas eu
eu fiz isso, eu menti, eu fraudei, eu fiz isso, eu adulterei essa informação com o objetivo de beneficiar a pessoa. Eu nem estava sendo beneficiado. A famosa mentira com boa intenção, né? Ou outras pessoas dizem mentira branca, né? Mas não existe isso diante de Deus. Quando Salomão caracteriza esses homens de fala mentirosa aqui para o seu filho, discípulo, mas caracterizando e ligando os homens mentirosos ao caminho dos maus, ao caminho dos perversos, ao caminho das trevas, era justamente com o objetivo de chamar a atenção deles. Isso aqui não tem nada que seja parecido com a pessoa do meu Deus. Em nada a mentira pode corresponder à pessoa de Deus e pode sequer corresponder a uma vida de alguém que está sendo guiado pela sabedoria. Por isso, então, Salomão trata isso de maneira muito séria, ligando aos caminhos dos maus, para que eles pudessem perceber, aqueles que fossem ler o livro de Provérbios, aqueles que estivessem sendo doutrinados ali por meio daquelas escrituras, através das palavras de Salomão, eles pudessem perceber que não existe nada de bom na mentira. A mentira nem em nada, ela pode ser comparada ou pode ser ligada ao caminho de luz. Porque ela é identificada como o caminho dos maus, dos perversos, dos que amam a maldade, e não dos que amam a Deus, e não dos que amam a luz, e não dos que amam a sabedoria. Talvez houvessem muitas pessoas que pudessem querer que isso fosse diferente. Mas Salomão, ele bate o cajado aqui, o martelo, e fala, não tem esse negócio de mentira boa, mentira branca. Não tem esse negócio aqui de que palavras fraudulentas possam honrar a Deus. Nada disso pode produzir glória ao nosso Deus. Junto a isso, Salomão descreve também uma outra postura desses que se enveredam pelos maus caminhos. Uma postura de apego à perversidade, de prazer à prática do mal, de gostar de andar por caminhos tortos. Primeiro ele começa falando desse homem de palavras perversas, mas depois ele une esse homem de palavras perversas a essas outras características desses homens dos caminhos maus, que é caracterizado aqui como pessoas que amam a perversidade. Elas se apegaram à perversidade. Elas sentem prazer na maldade. Elas vivem como se a maldade fosse o correto. Uma postura completamente contrária às Escrituras. E nós vemos essa postura sendo descrita aqui por Salomão nos versículos 13 a 15. E talvez você possa pensar então, irmão, mas pastor, eu nunca vou tentar me encaminhar por esse caminho. Isso é ruim demais. Quem que cairia numa conversa desses homens? Olha, pastor, eu nunca vou ter prazer em fazer a maldade e nos caminhos perversos. Olha, pastor, eu tenho certeza que eu nunca vou querer andar por esses caminhos. Mas, meus irmãos, isso é muito fácil de dizer quando nós olhamos para a pintura sendo desenhada dessa maneira. Porque na realidade, na prática, ela é bem diferente do que aparenta. Ela se apresenta como alternativas viáveis na sua vida. Ela não se apresenta como Salomão está falando aqui dela. Ela não se apresenta dizendo para você que ela é a expressão da maldade para aqueles que têm prazer na perversidade.
Ela não chega até você com essa capa preta, no escuro, com tridente e nada do tipo, não. Esses caminhos tortos, perversos, os caminhos dos maus aqui, nos assediam de maneira muito sedutora na nossa vida. Quando você quer, talvez, fazer algo que você sabe que não é a vontade de Deus para a sua vida, mas você quer. E, portanto, você abre mão dos princípios bíblicos. Quando talvez é apresentada uma proposta para você de reduzir os seus gastos de maneira super genuína, mas que ninguém aí por aí afora que se preze vai fazer, mas você tem a oportunidade. Muitas vezes, meus irmãos, nós tomamos atitudes na direção oposta da vontade de Deus e não olhamos para as nossas atitudes como sendo atitudes do caminho dos maus. Muitas vezes. Porque nós não queremos dar esse nome para as nossas atitudes pecaminosas. Salomão, então, ele faz ao contrário aqui. Ele abre o jogo para o seu filho discípulo. E ele fala para ele, essas pessoas aqui que eu estou caracterizando nesse caminho dos maus aqui, são as pessoas que fazem as coisas de acordo com a sua própria vontade e não a vontade de Deus. Quando nós tomamos atitudes contrárias à vontade do nosso Deus, nós estamos tomando qual caminho, irmãos? O caminho guiado pela sabedoria? Ou o caminho dos maus, que estão nos seduzindo e nos conquistando com as suas ofertas de satisfação, de prazeres, contentamento imediato? Com que a nossa atitude corresponde? Pessoas sábias? Com certeza não. Então Salomão diz para o seu filho, olha, toda atitude que não for baseada na sabedoria de Deus, promovendo para ele então glória e honra por meio do temor a ele, corresponde ao caminho dos maus. Corresponde a você sendo seduzido e aceitando a sedução do caminho dos maus e se alimentando de coisas podres. Salomão é muito direto aqui, porque ele não pode também brincar com isso. Ele não pode aliviar a barra, porque se trata daquilo que é ou não é uma condução da sabedoria. Não existe correspondência da sabedoria com ambos os caminhos, apenas com um deles, irmãos. E nós precisamos tomar muito cuidado, irmãos, porque a nossa atitude, ela não pode encontrar prazer no caminho dos maus. As nossas atitudes precisam encontrar correspondência com a vida de alguém guiado pela sabedoria. Precisamos pensar nisso, irmãos. A palavra de Deus nos adverte de várias maneiras diferentes com relação a fugir do caminho mau. Quando nós olhamos em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 22, Paulo vai falar para a igreja de Tessalônica, olha, fujam de toda a aparência do mal. Ele não fala brinque, ele não fala conviva, ele não fala tolere, ele fala fuja de toda a aparência do mal.
Pedro, quando ele fala em sua carta, na primeira carta, no capítulo 3, versículo 11, ele fala a mesma coisa: faça o bem e fuja do mal, faça o bem e fuja do mal. Vocês encontrarão a paz de Deus. Nós temos diversas referências bíblicas a respeito da necessidade do crente fugir da aparência do mal, mas parece que muitas vezes nós gostamos desse momento em que a maldade seduz o nosso coração com coisas que não correspondem a uma vida guiada pela sabedoria. Parece que com muita facilidade nós abrimos concessões com os nossos pecados, tolerância com eles, querendo satisfazer a Deus, mas ao mesmo tempo querendo satisfazer o próprio coração. A palavra de Deus não dá espaço para isso. Nós precisamos, meus irmãos, tomar uma atitude definitiva diante de Deus, diante do nosso relacionamento com Ele. Porque não dá para viver brincando com os dois lados. Não dá para você querer falar e expressar para as outras pessoas, da boca para fora, que possui uma vida de um cristão, que ama a Deus, que teme a Deus, e quando nas suas atitudes, dentro da sua casa, da sua família, no seu trabalho, nos seus relacionamentos de maneira geral, essas atitudes não correspondem com a atitude de alguém que teme ao Senhor. Precisamos fazer uma autoavaliação na nossa vida. Colocar isso diante de Deus, irmãos. A forma como vamos batalhar contra a sedução desse caminho dos maus é fazendo que nem Davi. Quando no Salmo 139, no versículo 24, ele vai falar para Deus: Senhor, sonda o meu coração e vê se existe algum caminho mau. Por que Davi estava falando aquilo para Deus em sua oração? Porque ele reconhecia a possibilidade do seu coração inclinar para os caminhos da maldade. Parece que hoje nós vivemos achando que nós não pecaremos mais, que a gente não vai ser seduzido pela maldade. Meus irmãos, os nossos corações têm um potencial imenso para a maldade. Não brinque com o seu coração. Não brinque. Porque ele tem um potencial imenso para responder positivamente à maldade. Se não fizermos que nem Davi em Salmo 139 e nos colocar constantemente diante do nosso Deus, pedindo para que Ele sonde os nossos corações e veja se ali existe algum caminho de maldade que nós temos alimentado no nosso coração, meus irmãos, esse caminho dos maus vai continuar nos derrubando nas nossas caminhadas. Ele continuará nos seduzindo por caminhos tortuosos. Porque apesar de Salomão falar de maneira bem direta que é caminho dos maus, é caminho das trevas, é caminho da escuridão, anda sobre as sombras, tudo isso aqui é muito assustador quando nós olhamos. Mas no nosso dia a dia, a maldade do nosso coração não parece tão mal assim, não. Se você não tomar cuidado com o seu coração, você não vai ver maldade no seu coração. Se você não pedir para que Deus te auxilie, te ajude, te dando sabedoria, cada vez mais sabedoria, porque a sabedoria vem do temor ao Senhor. Se nós não temermos mais ao nosso Deus no nosso dia a dia, nós cairemos. Nós aceitaremos caminhos tortuosos, por mais que olhemos e enxerguemos que é um caminho torto, nós vamos aceitar. Porque corresponde à vontade do nosso coração. A sabedoria, ela é valiosa, meus irmãos, porque ela pode nos ajudar a discernir esses momentos.
Porque a sabedoria dada por Deus, como nós vimos no capítulo 2, versículos de 1 a 11, ela tem a capacidade de auxiliar o seu raciocínio no momento em que você precisa tomar decisões. Escolha o caminho da maldade ou escolha o caminho da bondade, fazer a vontade de Deus. A sabedoria vai nos ajudar. Mas precisamos estar com as rédeas nas mãos da sabedoria. Porque se ela estiver nas minhas mãos, nas suas mãos, a nossa tendência será sempre fazer conforme o nosso coração. A sabedoria ela é valiosa por isso, irmãos. E por isso Salomão está exortando o seu filho discípulo a tomar uma atitude correta diante de Deus. Se você deixar as rédeas da sua vida nas mãos da sabedoria, ela certamente te guiará pelo caminho reto e te livrará de todos esses buracos que apresentam, de todos esses desvios que são apresentados ao longo do seu caminho, irmão. Nós precisamos colocar tudo isso diante de Deus. Por isso Salomão fala para ele, olha, a sabedoria, ela tem o poder para te livrar do caminho mau e para te guiar pelos caminhos retos. Ela tem o poder. Mas a sabedoria precisa estar segurando as rédeas. Ela precisa estar no domínio do cavalo. Na continuidade dos versículos 15 a 19, nós vemos que além de nos livrar do caminho dos maus, a sabedoria também nos livra daquilo que Salomão chama aqui de mulher adúltera. E aqui precisamos mais uma vez nos perguntar, o que Salomão queria dizer para o seu filho, discípulo, quando ele usou essa expressão aqui? Será que ele estava lidando simplesmente com a possibilidade de um jovem se enveredar pelos caminhos de mulheres de prostituição, de adúlteras e tudo mais? Ou será que Salomão estava querendo falar algo mais também? Meus irmãos, quando eu olho para esse texto, nos versículos 16 e 17, fica evidente que Salomão está sim lidando aqui com a possibilidade de um jovem tomar essa atitude. Mas quando olhamos para o versículo 18 e 19, Salomão também aponta para algo ilustrativo. Porque depois de falar a respeito dessa mulher, essa mulher adúltera que abandona o seu companheiro, o seu amigo matrimonial para se satisfazer com outros, nos versículos 18 e 19, Salomão parece que ele dá uma ilustrada naquilo que seriam as consequências dessas atitudes. Ele fala que a mulher imoral se dirige para a morte, que é a sua casa. Ou seja, o caminho da imoralidade, a morada dele é a morte. Não existe outra consequência. E ele fala depois, e os seus caminhos o levam às sombras. Aqueles que procuram essa mulher adúltera aqui que ele tem mencionado, jamais voltam, nem tornam a encontrar as veredas da vida. Salomão ele utiliza esses 4 versículos que nós vimos aqui agora, com o objetivo de fazer com que a gente pudesse, o seu filho discípulo pudesse entender que aqui se trata de uma exortação direta à imoralidade. A imoralidade sexual, aos desejos carnais que estão ligados à nossa vida, que são inerentes a qualquer pessoa, desde a mais nova até a mais velha, sejam eles homens ou mulheres, inclinações a satisfazer os desejos carnais que podem manipular a nossa vida e nos levar ao caminho de morte.
Não se trata, então, aqui de uma exortação apenas para os homens, meus irmãos, mas sim para todos. Lidar de maneira conveniente com a imoralidade sexual não é uma atitude correspondente com a vida de alguém que está sendo conduzido pela sabedoria. Meus irmãos, talvez esse aspecto seja um aspecto que ao longo dos anos mostrou o maior tabu dentro das igrejas. Porque não se falava a respeito de sexualidade, a respeito de sexo dentro da igreja. Porque tinha-se muito medo. Mas a palavra de Deus, ela é direta a respeito disso. A palavra de Deus, ela é muito objetiva com relação a essas questões. E muitas pessoas deixaram de aprender a lutar contra a imoralidade sexual nas suas vidas. Porque não é falado dentro da igreja. Porque se trata desse assunto de maneira muito... Parece que estamos pisando em ovos. Eu não quero entrar nesse aspecto na vida de fulano. Como se a gente pudesse se dar o luxo a não lidar com algumas áreas da nossa vida. Como se a gente pudesse tolerar determinados pecados e simplesmente colocar eles debaixo do tapete e fingir que eles não existem. Por isso, então, Salomão ele fala, olha, meu filho, tome muito cuidado com os seus desejos carnais. Tome muito cuidado com o seu coração, porque ele pode produzir toda a sorte de desejos imorais. Fique muito atento. E Salomão, ele não é o único que fala a respeito disso. Mas a Bíblia, de maneira geral, ela direciona, de maneira muito objetiva, a termos uma atitude completamente de repúdio contra a tolerância da imoralidade sexual. Seja ela adultério, seja ela fornicação, seja ela todos os outros tipos de imoralidade sexual. Nós tratamos parte disso dentro daquilo que nós vimos no livro Pecados Intocáveis, como quando vimos a respeito do desejo dos olhos, de alimentar essas situações no nosso coração e na nossa mente, e achar que pelo fato da gente não ter colocado em prática, não ter ido às últimas consequências, não, está tudo tranquilo diante de Deus. Mas a mente, o coração completamente podre e dominado por isso. A palavra de Deus não cria tolerância à imoralidade sexual. Ela justamente propõe o oposto. Quando nós olhamos lá em Atos e vemos de Tiago, no capítulo 15, se eu não me engano, quando ele está lá, acabou de receber notícias de que gentios estão entregando as suas vidas a Deus e reconhecendo Cristo Jesus como Senhor e Salvador das suas vidas. A primeira atitude de Tiago diante disso é: vamos falar para eles o quê? Que se abstenham de comidas entregues a ídolos, que se abstenham de cultos a ídolos, que se abstenham de imoralidade sexual. Por quê? Porque era importante. É pecado e é contra Deus. De igual forma, o apóstolo Paulo nos adverte nas mesmas situações, para que possamos lutar contra os nossos desejos carnais. Romanos 13, versículo 14, Paulo fala sobre isso, pedindo que eles pudessem promover uma luta contra esses desejos carnais e morais. Gálatas 5:16, Paulo vai falar, olha, se vocês andarem pelo Espírito, vocês não satisfarão o desejo do quê? Da carne. Luta contra uma coisa que é devastadora na vida de muitas pessoas. Paulo fala para
igreja de Tessalônica, no capítulo 4, nos versículos 3 a 6, a vontade de Deus é que vocês abstenham-se da imoralidade sexual. Porque o corpo de vocês é para Deus. A mente de vocês pertence a Deus. A vida de vocês pertence a Deus. Abstenham-se disso, então. Abstenham-se de ceder a sua carne a fazer os desejos dela, a corresponder com as necessidades dela. Por último, um outro texto também que aponta para a necessidade de lutarmos contra essas áreas. Tito capítulo 2, versículos de 11 a 12. Paulo vai falar para eles, para Tito: Tito, ensine isso na igreja. E ensine isso para você mesmo. Abstenha-se da imoralidade, mas viva de uma maneira justa, piedosa, sensata, no presente século, porque assim você vai honrar a Deus. Nós temos diversos textos bíblicos e todos nós já conhecemos todos esses textos bíblicos, ou pelo menos a grande parte deles. Mas parece que os crentes ainda continuam brincando com isso. Famílias sendo destruídas. Por quê? Imoralidade sexual. Seja por meio do adultério físico ou não, imoralidade sexual. Pessoas que se entregam aos seus desejos carnais e que se contentam com isso. Meu irmão, a palavra de Deus fala justamente ao contrário. E o desejo de Salomão aqui é que o seu filho, discípulo, dê ouvidos à sua instrução e que assim possa ter uma vida feliz e segura, honrando a Deus, vivendo para Ele. Não quer dizer que essas pessoas, tanto da primeira parte do texto, quanto dessa segunda parte do texto, nunca mais possam ver a Deus, nunca mais possam adorar a Deus. Não, Deus é misericordioso. Como 1 João fala para os crentes ali: olha, se vocês confessarem os seus pecados, Deus é fiel e justo. E Ele purifica o seu coração de toda maldade e limpa a sua vida. Mas precisamos confessar, irmãos. Precisamos confessar. Não podemos viver uma vida de prazer dentro daquilo que diz respeito à satisfação na nossa própria carne e querer adorar a Deus assim. Não funciona dessa maneira. Salomão está ensinando para o seu filho: olha, aprenda isso. Para viver uma vida que agrade a Deus, você tem que ser guiado pela sabedoria e não pelo caminho dos maus, não sendo seduzido pela mulher adúltera, ou seja, pelos caminhos da imoralidade, mas mantendo-se fiel a Deus, honrando a Ele em tudo o que você faz. São áreas muito específicas que Salomão cita nesse texto aqui, mas que demonstram o valor da sabedoria em nossas vidas. Porque a sabedoria, ela é valiosa, porque ela tem o poder de ajudar, auxiliar a nossa vida nas decisões difíceis que temos que tomar. Quando a gente olha assim, talvez aqui todo mundo pense: poxa, eu nunca vou adulterar, eu nunca vou mentir. Eu acho um absurdo isso. Continua achando isso, sem temer a Deus, sem colocar o seu coração diante de Deus todos os dias, que rapidinho você vai cair. Porque quem confia na sua própria força, falha. Mas quem confia na sabedoria dada por Deus, na força que vem
de Deus prospera. Talvez aqui nós tenhamos, quase todo mundo passou por uma dessas situações. Certeza. Você pode talvez até pensar assim, eu nunca menti. Eu não sei se vocês nunca mentiram, mas eu não posso dizer isso. Quantas vezes quando eu era criança mentia para minha mãe, para o meu pai? Quantas vezes eu já fiz isso na minha vida? O que não posso é viver com isso como se fosse prazeroso para mim. Então a palavra de Deus, ela nos instrui. Uma vida guiada pela sabedoria, onde a sabedoria tem as rédeas em suas mãos. Ela é guiada por caminhos retos, que agradam ao Senhor, que fogem da presença do mal. Caminho de luz, que anda sempre iluminado. Mas quando a nossa vida ela não está sendo guiada pela sabedoria, quando as rédeas da nossa vida não estão nas mãos da sabedoria, nós somos guiados pelo nosso próprio coração. Assim como um cavalo sem rédeas, nós vamos para o caminho onde nós queremos. Salomão está ensinando ao seu filho, sim, mas a todos nós, que uma vida guiada pela sabedoria honra a Deus. Meus irmãos, a verdade é que olhamos para esses versículos muitas vezes e achamos que nunca seremos seduzidos por esse tipo de convite tão explícito e tão pecaminoso. Mas esquecemos que para nós conseguimos preservar a nossa vida e a boa condução da nossa caminhada cristã, honrando a Deus, nós precisamos ter uma vida guiada pela sabedoria. Pois o valor da sabedoria está na liberdade que ela promove na vida daqueles que ouvem a sua voz. O valor da sabedoria está na liberdade que ela promove na vida daqueles que seguem, que são conduzidos por ela. Nós somos livres. Nós, que cremos em Cristo Jesus, podemos viver uma vida sim, lutando contra o pecado. Mas ao mesmo tempo, irmãos, quando nós esquecemos dessa verdade, com muita facilidade, nós deixamos o nosso coração ser guiado pelas nossas próprias vontades e desonramos a Deus. Por isso, a minha oração, meus irmãos, é que cada um de nós aqui compreenda que o valor da sabedoria está na liberdade que ela promove em nossas vidas, nos conduzindo por decisões que honram a Deus e que fogem do caminho dos maus. Amém? Vamos nos colocar de pé? Vamos encerrar orando, agradecendo a Deus por esse tempo. Que a gente possa colocar em prática tudo isso. Oremos. Senhor Deus nosso Pai, nós oramos a Ti agradecidos por aquilo que ouvimos por meio da Tua palavra, por meio daquilo que nós vimos através do livro de Provérbios. E a nossa oração nesse momento, Pai, é que o nosso coração tome atitudes iguais às atitudes que Davi tomou, Pai. Que sabendo da sua natureza pecaminosa, sabendo das suas inclinações pecaminosas, colocava constantemente o seu coração diante do Senhor, para que o Senhor pudesse esquadrinhar o coração dele, a fim de que o Senhor pudesse direcioná-lo pelo caminho correto, o caminho eterno. Deus, nos ajude a colocar os nossos corações diante do Senhor no nosso dia a dia. Que as decisões que possamos tomar sejam decisões guiadas pela sabedoria que o Senhor nos concedeu, mediante ao temor que nós temos do Senhor.
Que cada dia mais possamos compreender a importância, o valor da sabedoria que o Senhor nos concedeu. E que assim possamos viver todos os dias da nossa vida, dando à sabedoria as rédeas da nossa vida, para que ela possa nos conduzir por caminhos retos, pelos teus caminhos, Pai. Senhor, nos ajude na tarefa tão difícil que é lutar contra o nosso próprio coração. Nos ajude a lutar contra os nossos desejos carnais, contra a vontade de se rebelar contra o Senhor. Nos ajude nessa batalha, Pai, porque sabemos e reconhecemos que nós não podemos lutar sozinhos, Pai. Necessitamos completamente do Senhor, dependemos completamente da Tua ação nas nossas vidas. Nós reconhecemos isso, Pai, e por isso te pedimos que o Senhor continue nos ajudando em todas as nossas batalhas. Senhor, muito obrigado pela Tua palavra, porque ao mesmo tempo que ela nos confronta as nossas atitudes, ela também nos conforta por meio da misericórdia que o Senhor promete para aqueles que, reconhecendo os seus pecados, colocam e confessam eles diante de Ti. Muito obrigado, porque a Tua palavra é maravilhosa, Pai, e traz acalento, conforto ao nosso coração, nos motivando a nos colocar diariamente diante do Senhor, confessando os nossos pecados, pedindo o Teu perdão e sendo reconciliados pelo Teu imenso amor. Muito obrigado por tudo, Pai. Essa é a nossa oração que fazemos. Em nome de Cristo Jesus. Amém.